vídeo nós vamos pensar se a Bíblia dá alguma pista sobre a nacionalidade do anticristo. Ao longo da história tem havido muitas tentativas de identificar o anticristo, mas nunca será possível para o estudante da Bíblia que vive neste período da igreja identificar o anticristo com real certeza. Muitos vídeos sensacionalistas tentam apontar algum homem que seja o anticristo, mas são tudo suposições. Sua identificação só se tornará conhecida durante o tempo da tribulação, ou seja, após a retirada da igreja. Os chamados pais da igreja primitiva diferiam em sua visão quanto à nacionalidade do anticristo. Irineu pensou que o anticristo seria um judeu. Tertuliano não acreditava que o anticristo fosse necessariamente um judeu. Na história mais recente, muitos crentes, durante a Segunda Guerra Mundial, acreditavam que Hitler ou Mussolini era o anticristo previsto nas Escrituras. Alguns pensam que ele será um gentil, alguns até acreditam que ele será um muçulmano. Sugiro que, embora as Escrituras não digam explicitamente, nem em tantas palavras, que o homem do pecado será um judeu, é mais do que provável que ele seja judeu pelas seguintes razões nas declarações das Escrituras. Não necessariamente que seja um judeu que esteja morando lá em Israel hoje. Ezequiel capítulo 21, do versículo 25 a 27, descreve o tempo do fim. O príncipe que Israel terá nos dias da tribulação é chamado de príncipe de Israel. Note o versículo 25. A coroa é tirada de sua cabeça, pois seu dia chegou e o único que tem o direito de reinar é o Senhor Jesus. Note o versículo 27 aí neste capítulo de Ezequiel. Esta passagem não contém uma indicação muito forte quanto à nacionalidade do anticristo. Será que não contém? Note e leia com cuidado. Em Daniel capítulo 11, versículos 36 e 37, lemos mais sobre o anticristo. Lá ele é visto como o rei voluntarioso. Neste capítulo, intrigante, existe a referência ao Deus de seus pais. Note o versículo 37. O que devemos concluir com isto? Está tratando aqui o assunto sobre os judeus. Não temos aqui uma dica de que o anticristo será um israelita e que seus pais foram os patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó? Em João capítulo 5, versículo 43, o Senhor Jesus fala da vinda do anticristo. Note o que ele disse. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. É bastante significativo que a palavra para outro, quando o Senhor Jesus usou aqui, seja outro do mesmo tipo. Ou seja, outro do mesmo tipo como o Senhor Jesus era um judeu. Isso é útil, porque se ele tivesse usado outra palavra significando outro de um tipo diferente, isso indicaria que o anticristo seria um gentil. Mas outro do mesmo tipo mostraria que o anticristo, como o Senhor Jesus, será de origem abraâmica. É difícil acreditar que os judeus aceitarão um falso Messias que não seja judeu, que seja um gentil. João capítulo 3, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo disse: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas foram as palavras do Senhor Jesus nesses dois versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado, ou castigo pelo pecado, precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelos pecados
precisam ser aplicados em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado ou para os pecados é a morte. Você não poderia suportá-lo sem merecer ou sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A misericórdia flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo que hoje está no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A salvação de um pecador não se dá quando ele é batizado, ou foi batizado, crismado, recebido na igreja, nem tampouco por dar esmolas, dízimos, ofertas, tomar a ceia, frequentar a igreja, pregar, jejuar, orar, rezar, fazer penitências e tantas outras coisas mais. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz de uma maneira clara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a única resposta sensata. Portanto, cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se você, como um pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os teus pecados, por todos os teus pecados cometidos, e tendo ressuscitado, ele ressuscitado, para a tua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está salvo. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo, e agora a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, o sistema religioso, e ao seu nome exclusivamente, até que volte para levar-nos todos a este lar celestial, para estarmos com Ele e sermos semelhantes a Ele por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.